Ok, vamos lá, boa tarde a todas, a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um programa Tardes Eleitorais da Escola Judiciária Eleitoral aqui do nosso TRE-RN. Hoje um dia especial por dois motivos, basicamente. O primeiro e maior deles é que nós temos hoje uma convidada, uma palestrante de luxo. Eu estava falando isso para os colegas, para alguns alunos, né? Uma verdadeira autoridade aqui no país acerca de prestações de contas, arrecadação e aplicação de gastos eleitorais. Tá? Iniciamos pedindo desculpas, o evento estava programado para a semana passada, nós tivemos um problema técnico, mas voltamos hoje, eu acredito, com mais entusiasmo ainda diante da demanda, diante da necessidade e multiplicidade de informações numa temática tão importante nas eleições municipais. Tá? Bom, eu sou o Rodrigo Nunes, sou servidor aqui do TRE-RN, chefe de cartório, sou professor de contabilidade e de direito em cursos de graduação e pós-graduação, mestre em ciências sociais e humanas, e estamos diante da professora, da servidora, professora Denise Schlickmann. Eu vou reduzir o currículo dela, porque senão a gente vai passar uma primeira parte de minutos falando, mas a professora Denise, ela é graduada em Economia, Contabilidade e Direito, especialista na área jurídica e contábil, mestre em Direito, doutoranda em Direito, todos pela Federal de Santa Catarina, secretária de Controle Interno do TRE de Santa Catarina, instrutora e palestrante da Justiça Eleitoral, do TSE, e autora de um best-seller, né, de um livro que já está na 10ª edição. É isso, professora? É. 10ª edição, Financiamento de Campanhas Eleitorais, um livro indispensável para aqueles que militam na área. Tudo bem? A gente vai estar dispostos aqui no YouTube para as perguntas, e a professora Denise vai ter, nesse primeiro momento, um espaço para a sua apresentação. Tá? Fiquem todos com essa palestra de luxo e, na sequência, a gente volta. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada pelas palavras, mas certamente da sua gentileza e da convivência que tivemos aí no último curso. O TRE do Rio Grande do Norte é um TRE muito querido, ao qual eu volto sempre com o maior prazer e que sinto não estar presencialmente aí. Essa terra maravilhosa, né? Quando essa pandemia acabar, temos que conseguir nos encontrar, nos abraçar novamente, né? Agradeço imensamente o convite da Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Rio Grande do Norte, nas pessoas dos queridos doutora Érica, que é a diretora da escola, e meu querido amigo Solon, também organizador à frente da Escola Judiciária Eleitoral. Nós vamos tratar de um tema que por vezes pode parecer enfadonho, chato, complexo. Eu realmente adoro, acho que ele é um dos fundamentos do nosso processo eleitoral brasileiro. Nós precisamos tratar de arrecadação de recursos, de gastos eleitorais, de prestação de contas, porque essa matéria, ela dá fundo a um Estado democrático de direito em que nós estamos. Se nós temos um regime representativo e temos regras que precisam ser observadas no financiamento das campanhas eleitorais, elas têm razão de ser e elas buscam evitar o abuso de poder econômico, a influência que o poder econômico, de uma maneira tão maléfica, pode trazer ao processo eleitoral. Então, eu trouxe para todos aqui, para passarmos aí esse tempinho dessa maravilhosa ideia que são as tardes eleitorais, algumas questões que eu considero mais importantes do financiamento de campanhas eleitorais para esta eleição de 2020, considerando que nós estamos em um cenário atípico, que já tivemos adiamento das eleições, que temos uma interferência grande no calendário eleitoral propriamente dito, né? Então, precisamos, de fato, conhecer aquilo que é mais crítico nesse processo, então vou compartilhar com os senhores algumas anotações aqui para que nós todos estejamos alinhados, né? E que para que didaticamente fique mais fácil que os senhores possam me acompanhar aqui. Vamos tratar, então, da arrecadação de recursos, principalmente nas eleições municipais agora que se avizinham.
não podemos começar a tratar desse assunto sem lembrar que candidatos e partidos políticos têm pré-requisitos a serem observados na campanha eleitoral. Certamente os senhores que estão aí nos acompanhando de todo o Brasil estão vendo alguma movimentação já em relação às eleições de 2020, nesse momento em que nós estamos realizando convenções partidárias, escolhendo candidatos, muitas destas convenções sendo realizadas de forma virtual. O certo é que já temos candidatos escolhidos, temos já solicitações de registro de candidaturas e podemos já ter candidatos, de alguma maneira, preparados para iniciar a campanha eleitoral. Mas é fundamental que nenhum candidato comece a arrecadação de recursos e a realização de gastos sem cumprir os pré-requisitos que estão na legislação eleitoral. Se ele assim não o fizer, terá muito provavelmente problemas muito grandes por ocasião da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Ela não é uma matéria com a qual o candidato deve se preocupar apenas quando a eleição acabar. O candidato que se portar desta maneira certamente terá muitos problemas diante da obrigação que terá de prestar contas. Então, ninguém pode arrecadar recursos ou realizar gastos antes de requerer registro de candidatura. Com isso, obter especificamente um número de CNPJ, um CNPJ que não vai transformá-lo em pessoa jurídica, que ele não precisa buscar na Receita Federal, que a própria Justiça Eleitoral, compartilhando a base de dados do registro de candidatura, faz com que a Receita Federal já atribua esse CNPJ de maneira automática ao candidato. De posse deste CNPJ, ele precisa abrir uma conta bancária específica de campanha eleitoral, e este deve ser um mantra para a campanha eleitoral. Todos os recursos financeiros precisam transitar por conta bancária específica de campanha eleitoral. E aí, claro, em duas circunstâncias específicas, a captação de doações em bens e serviços ou ainda em doações pela internet, é preciso que o candidato emita recibos eleitorais, e isso ele faz de uma maneira muito simples, pelo próprio sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral, ele já habilita esta função. Da mesma maneira que os candidatos, também os partidos políticos não podem imediatamente buscar recursos para financiar campanhas eleitorais sem observarem também seus próprios requisitos. Que requisitos são esses? Se estivermos falando de um órgão nacional de partido político, é preciso que ele esteja registrado no Tribunal Superior Eleitoral. E veja, aqui nós falamos também dos diretórios estaduais e municipais, porque se nós não temos registro do órgão nacional no TSE, automaticamente eu não tenho diretórios estaduais e municipais funcionando. Vamos partir do pressuposto de que, sim, tem um diretório nacional registrado e funcionando. Bem, nesse caso, diretórios estaduais e municipais precisam ter anotação partidária no TRE. Esta anotação é o equivalente ao registro, só que estadual e municipal. Registro temos um só do partido político no órgão nacional, mas o funcionamento regular de um diretório estadual e municipal depende da sua anotação no TRE. Os senhores podem estar aqui lembrando da famosa suspensão de anotação partidária, que foi objeto recente de uma ação direta de constitucionalidade 6032, mas é preciso ter em mente que, ainda que o procedimento de suspensão de anotação não esteja aprovado ainda pelo Tribunal Superior Eleitoral, depois dessa ADI, que considerou inconstitucional a forma pela qual a Justiça Eleitoral suspendia a anotação dos partidos políticos, é fundamental que eles estejam funcionando regularmente. Partido político, como pessoa jurídica de direito privado, precisa ter também um número de inscrição no CNPJ, com o qual também deve abrir uma conta bancária específica de campanha, que já deve ter aberto. Veja, essa é uma regra permanente. Um partido político precisa ter uma conta bancária para movimentar recursos de campanha eleitoral. Ela chama-se doações para a campanha, e esta conta bancária ela precisa estar aberta permanentemente para todas as eleições. Então, esta é uma obrigação da qual partidos não podem se afastar. Para arrecadar recursos, precisam emitir recibos também, só que não emitem recibos eleitorais. Emitem recibos de doação que estão regulamentados em outra norma do TSE, não a norma relativa à eleição, porque diz respeito às contas partidárias. Então, não é a nossa famosa, já tão decantada resolução 23.607, que é a resolução das eleições, mas é a resolução 23.604, que regulamenta permanentemente as contas partidárias
dos nossos partidos políticos. Estas contas bancárias são a preocupação que todos devem ter neste exato momento em que as convenções estão sendo realizadas. Abrir a conta bancária, mesmo que não haja uma movimentação financeira posterior. E eu aqui já chamo a atenção para a questão de não haver movimentação financeira. Se não houver movimentação financeira, nós estaremos, no mínimo, diante de uma situação atípica. Mas aqui eu friso essa questão para que todos lembrem que o fato de, eventualmente, alegar uma ausência de movimentação financeira não os livrará da obrigação de ter aberto essa conta bancária. Esta conta bancária pode ser aberta em qualquer instituição financeira reconhecida pelo Banco Central, desde que atenda à obrigação de emitir extrato eletrônico. Então, ao contrário do que muitos pensam, conta bancária eleitoral não tem que ser aberta necessariamente em banco público. Qualquer banco pode abrir uma conta bancária de campanha eleitoral, desde que tenha condições de emitir extrato eletrônico. Ah, mas então bancos de cooperativa, bancos digitais podem abrir conta bancária? Talvez, desde que emitam extrato eletrônico. Essa é uma preocupação que candidatos e partidos políticos têm que ter quando forem encaminhar a abertura da sua conta bancária de campanha eleitoral. E aqui eu peço muita atenção para o prazo. Veja, o prazo que o candidato tem para abrir uma conta bancária, que depois possa ser considerada válida para lastrear toda a alegação que trouxer em prestação de contas relativa à movimentação financeira ou mesmo à sua ausência, é de apenas 10 dias contados da concessão deste CNPJ pela Receita Federal, que ele obterá logo após solicitar o registro de candidatura. Por que este prazo é tão pequeno? Eu diria que nós podemos considerar até muito grande, porque a campanha eleitoral tem apenas 45 dias. Né? Então, para que eu tenha um lastro em conta bancária oficial de toda a arrecadação de recursos e gastos eleitorais, eu tenho realmente que abrir essa conta bancária em até 10 dias da concessão do CNPJ. Já partidos políticos têm uma data fixa, que é o dia 26 de setembro próximo. Então, vejam, hoje nós já estamos do dia 15, temos apenas 11 dias a mais para que partidos políticos abram a sua conta bancária doações para a campanha, caso ainda não tenham aberto. Partidos políticos que já estão mais organizados certamente já têm esta conta aberta. Candidato a vice-prefeito não está obrigado a abrir conta bancária, mas pode fazê-lo se assim desejar. E aqui eu preciso lembrá-los a respeito do uso de recursos públicos. Fundo Especial de Financiamento de Campanha e fundo partidário exigem necessariamente a abertura de contas bancárias separadas. As naturezas públicas desses recursos são diferentes. Então, quem recebe fundo especial de financiamento de campanha tem que abrir conta bancária específica, quem recebe fundo partidário também. Partido político normalmente já tem esta conta de fundo partidário aberta, mas o certo é que esses recursos não podem ser misturados. Da mesma maneira que candidatos e partidos têm obrigação de abrir contas, os bancos também têm que abri-las em até 3 dias da sua solicitação, porque senão inviabilizam as campanhas eleitorais. E diz a resolução do TSE que caso oponham alguma recusa ou mesmo embaraçem a abertura dessas contas, estão sujeitos ao crime eleitoral do Código Eleitoral, que é o crime de desobediência. Então, a importância da cooperação dos bancos neste momento para o processo eleitoral brasileiro é, sem dúvida, muito significativa, porque só transitando recursos por contas bancárias oficiais é que nós podemos garantir licitude, procedência e aplicar todos os controles do sistema financeiro nacional sobre estes valores. Essa questão é tão importante no financiamento das campanhas eleitorais que movimentar recursos fora de contas bancárias oficiais é a única causa objetiva para a desaprovação de contas. Então, não há sequer um juízo de mérito, um juízo de agravamento ou mesmo de simplificação da irregularidade, caso aconteça a movimentação de recursos fora de contas oficiais, porque nós estaremos diante do Caixa 2, que é a infração mais grave que nós podemos ter no financiamento de campanhas eleitorais. E veja, a legislação eleitoral ainda é um pouco mais rígida. Além da mera, como se fosse pouca, desaprovação de prestação de contas, diz a legislação que se houver comprovação de abuso de poder econômico, eu posso ainda ter a perda do mandato, pela cassação do diploma ou pelo cancelamento do registro
de candidatura. Então, vejam que a consequência de não abrir uma conta bancária tempestivamente e não movimentar esses recursos por esta conta bancária é muito grave para candidatos, especialmente, para partidos políticos também, é claro. Falando do tema de arrecadação propriamente dita, de todas as fontes que podem abastecer uma campanha eleitoral, eu quero chamar a atenção para uma fonte muito complexa que costuma trazer muitos problemas, que é a fonte dos empréstimos. Os Professora, empréstimos... Pois não? antes de você entrar nos empréstimos, que realmente é um tema complexo, eu queria só destacar, trazendo para a realidade da zona eleitoral, essa questão das contas bancárias, porque nós já estamos recebendo reclamações com relação à abertura de contas, né? As contas de doações de campanhas para os partidos que não abriram essa conta, eles têm um prazo ainda até o dia 26. Tá? E já estão reclamando da questão do atendimento bancário, a regularização de algumas outras contas. Qual o procedimento do representante partidário dos partidos pré-candidatos diante de uma demora, diante de uma relutância nas instituições bancárias de providenciar a abertura dessas contas? Eu deixo essa pergunta antes de iniciar nesse tema realmente bastante importante dos empréstimos, porque é cotidiano e nós estamos diante dele, praticamente diante dessa pergunta todos os dias. Sem antes deixar de mandar um abraço para a doutora Ana, a doutora Érica, o amigo e chefe, doutor Fábio Vasconcelos, os colegas, Sidney, Isabela, Rogério, alguns alunos e colega Alexandre. Fique à vontade para as perguntas. Ô, João. Pois então, Rodrigo, a questão das contas bancárias, ela sempre é complexa, em todas as eleições, tá? Esta eleição, ela não seria uma exceção. Nós temos um agravamento dessa questão nesta eleição por conta da pandemia, por conta da abertura mais restrita das agências, né? Desculpe. E também por conta do pagamento do auxílio emergencial, em Caixa Econômica Federal, por exemplo, né? Então, uma providência bastante importante que pode ser adotada pelas zonas eleitorais, pelo próprio tribunal, é o contato com as superintendências dos bancos, explicando os procedimentos, a necessidade de abertura célere e tempestiva dessas contas e pedindo a abertura de canais de comunicação. Isso é muito importante. Nós fizemos já há algumas semanas isso aqui em Santa Catarina, e tratamos com os superintendentes dos maiores bancos do estado de Santa Catarina. Essa questão é tão importante que estes bancos nos solicitaram, por exemplo, que nós divulgássemos aos partidos políticos a necessidade de que eles agendassem essas aberturas de contas bancárias, para evitar o fluxo maior de pessoas nas agências. E os partidos políticos aqui em Santa Catarina estão fazendo isso. Se houver algum problema, apesar da gestão eficiente da Justiça Eleitoral aí do Rio Grande do Norte, tenho certeza que ainda assim, se houver algum problema, o partido político ou o candidato precisa trazer essa questão ao juiz eleitoral. Ele precisa informar ao juiz eleitoral, identificando em que agência está acontecendo esse problema, para que a Justiça Eleitoral possa fazer um contato preliminar com a agência e, não havendo eventualmente um atendimento a uma necessidade tão importante que é a da abertura das contas bancárias, possa determinar judicialmente a abertura dessas contas, sob pena de aplicar o artigo 347 do Código Eleitoral, que é o crime de desobediência. Essa é uma medida extrema, mas em alguns casos pode ser necessária. Então, voltando à questão da fonte de financiamento dos empréstimos, o que eu quero chamar a atenção? Não raras vezes, candidatos e partidos aplicam recursos próprios na campanha eleitoral que provém de empréstimos. A necessidade de coibir o mau uso desta fonte de recursos fez com que a Justiça Eleitoral regulamentasse isso de uma maneira muito restrita. E aí eu peço que todos tomem esse cuidado. Caso apliquem empréstimos como recursos próprios em campanhas eleitorais, lembrem-se que esses empréstimos precisam ser contratados junto a instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, empréstimos informais não podem financiar campanhas eleitorais. E no caso dos candidatos, a legislação eleitoral diz ainda que eles precisam ser garantidos por bens que integrem patrimônio do candidato no momento do registro da candidatura e não podem ultrapassar a capacidade de pagamento que este candidato, como pessoa física, tenha
nas suas atividades econômicas. E algo ainda um pouco mais severo em relação aos empréstimos é que eles precisam estar comprovados por ocasião da prestação de contas final. Toda a documentação relativa a esses empréstimos, ela precisará ser apresentada à Justiça Eleitoral e um aspecto ainda um pouco mais delicado, na hipótese do candidato, é preciso que ele tenha pago esses empréstimos em relação aos recursos que ele tenha aplicado em campanha. Por que essa exigência do pagamento? Para que a Justiça Eleitoral possa conhecer a íntegra do financiamento desta campanha eleitoral. E temos que lembrar ainda que uma autoridade judicial, o juiz eleitoral, na zona eleitoral, pode determinar que o candidato ou o partido identifiquem a origem dos recursos que fizeram frente a esse empréstimo. Caso eles não tenham condições de provar a origem desses valores, esses recursos vão ser considerados pela Justiça Eleitoral como de origem não identificada. Considerar recursos como de origem não identificada significa que eles não podem ser usados em campanha eleitoral e que vão ter que ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Então, essa consequência é muito grave e vai ser aplicada só por ocasião da prestação de contas. Então, é preciso tomar muita atenção. Quero chamar a atenção também sobre a forma pela qual os recursos precisam entrar na campanha eleitoral. Se for uma doação ou um recurso próprio de natureza financeira, ele só pode entrar na campanha eleitoral por transação bancária com identificação de CPF. E aí você já vai ver por que eu enfatizei tanto a necessidade de abrir uma conta bancária eleitoral, porque senão tudo que for recebido fora desta conta será considerado ilegal. Se você, por acaso, como candidato ou partido político, receber recursos em bens ou serviços, é preciso que o doador seja proprietário do bem, que o doador que doa um serviço seja ele o responsável direto pela prestação do serviço. Fora estas duas circunstâncias, para receber recursos financeiros, eu ainda posso recebê-los pelo financiamento coletivo, as vaquinhas virtuais, mas eu estarei diante de doações. E há ainda um corte de relevância que o Tribunal Superior Eleitoral faz na norma eleitoral, que pode gerar uma necessidade de devolução de recursos muito gravosa para o candidato e para o partido político. Que corte de relevância é esse? Doações financeiras que sejam iguais ou superiores a R$ 1.064,10, não basta apenas uma transação bancária identificada com CPF, é preciso que haja uma transferência eletrônica da conta do doador para a conta de quem está recebendo, ou um cheque cruzado nominal. Isso para que haja uma identificação cabal da fonte de financiamento da campanha. E para que eu saiba se cheguei ou não a R$ 1.064,10, eu preciso considerar as doações provenientes da mesma pessoa, do mesmo doador, no mesmo dia. Então, se eu tiver 3 doações de R$ 500, por exemplo, terei ultrapassado R$ 1.064,10. E vou precisar observar essa regra para tudo. Moedas virtuais não podem ser utilizadas para receber recursos de campanha eleitoral porque seu caminho é criptografado e nós não temos a identificação da sua fonte necessariamente, né? Esta forma, pois não. Essa arrecadação de recursos por conta corrente, ela também é sempre uma direcionadora de desaprovação de contas, haja vista depósitos que são feitos sem identificação acima desse limite, né? Em alguns casos desses depósitos repetitivos, né? que somando vai ultrapassar o limite definido na resolução. Mas eu queria ponderar nesse ponto. Nós estamos, professora, amanhã é o último dia das convenções, as convenções partidárias, e a partir desse prazo se inicia o registro de candidaturas. E nós estamos vendo aí algumas convenções já com certos palanques de propaganda eleitoral, né? Enfim, trios elétricos, carreadas. Como fica a questão dos gastos dessas convenções, já que não há registro de candidatura, não há conta aberta, não há recibo eleitoral? É uma pergunta que se faz sempre, né? Eu dei uma entrevista semana passada para a TV local, e foi só o que perguntaram, como é que são contabilizados esses gastos das convenções? Eu acho interessante essa dúvida para os nossos ouvintes. Os gastos com convenções partidárias, eles são gastos do partido político.
E o partido político pode realizar esses gastos, e ele está autorizado por lei a fazê-lo, inclusive, porque as convenções, elas são obrigatórias, na verdade, né, para escolher os candidatos. Então, eles estarão nas contas partidárias, estarão lá colocados regularmente. O candidato é que, neste momento, não está autorizado a fazer esse tipo de gasto, né? Mas eu queria chamar a atenção, Rodrigo, porque acabei de falar da forma de recebimento desses recursos, para que as pessoas tomem atenção, porque, por vezes, a preocupação é: será que eu estou recebendo recursos de fonte lícita ou não? Eu tenho uma identificação correta ou não? E não se preocupam com a forma pela qual recebem os valores. E a forma pela qual recebem os valores é tão importante quanto a origem. Dizem as normas eleitorais que se você receber essas doações de uma forma que não seja essa que nós acabamos de ver, elas não podem ser usadas. Se for identificado o doador, tem que devolver esse valor ao doador. Se por qualquer razão você não identifica o doador, tem que recolher ao Tesouro Nacional. E se usarem, é mais grave ainda. Ainda que saiba quem é o doador, não pode devolver a ele. E ainda pode ter, eventualmente, uma desaprovação de contas, caso esteja diante de um valor relevante ou de grande impacto sobre as suas contas. Então, a necessidade de recolher recursos ao Tesouro pode ser muito grande, em função de receber recursos de maneira inadequada, coisa que candidato ou partido político só vão saber lá por ocasião da prestação de contas. Ainda em relação a uma outra fonte aí de financiamento das campanhas eleitorais, já que nós estamos tratando da arrecadação, né, propriamente dito, é bem interessante essa live, porque nós estamos com foco na entrada dos recursos, né? As vaquinhas virtuais, todos sabem que nós já temos inúmeras pessoas arrecadando recursos por essa via desde o dia 15 de maio, porque a legislação assim permite, né? Os pré-candidatos poderiam arrecadar recursos desta maneira, então nós já podemos ter candidatos ainda, mesmo que não tenham sido escolhidos em convenção, pré-candidatos arrecadando esses recursos, mas sem ter acesso a esses recursos, até que cumpram todos os requisitos que nós vimos no início aqui da nossa fala, né, os pré-requisitos de campanha, e caso não façam registro de candidatura, tem que devolver esses valores aos doadores. Pois bem, isso é sabido, é conhecido, é bem alardeado, temos inúmeros problemas em relação a isso, né? Não vamos entrar em todos eles nesse momento, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que os valores recebidos nas vaquinhas virtuais são doações. E sendo doações, eles precisam observar, inclusive, essas formas de recebimento, porque senão candidatos e partidos vão ter que devolver esses recursos, recolher ao Tesouro Nacional lá no final da campanha eleitoral. Isso pode ser um prejuízo extremamente elevado. Uma Sendo doações informação, também, pois não, Rodrigo? uma formação importante, e aqui, como professor de contabilidade, tem os colegas de contabilidade aqui também, a contabilização desses recursos, né, via vaquinha, ou até por arrecadação de forma eletrônica, cartões de crédito, né, eles devem ser contabilizados pelo valor bruto, né, Sim. e com a contrapartida das despesas, né, das taxas financeiras, enfim, com as despesas, lá como gasto eleitoral. Então, isso é muito importante para não dar inconsistência na prestação de contas. Exatamente, bem lembrado. E, além disso, lembrando que nas vaquinhas virtuais estamos captando doações, doações não podem ser recebidas de pessoas jurídicas, todos sabem, e é relativamente simples identificar uma doação de uma pessoa jurídica, se ela for direta, né? Mas precisa lembrar que doações indiretas também não podem acontecer, e é um pouco mais difícil identificar, por exemplo, as duas outras fontes de vedação: origem estrangeira e pessoas físicas permissionárias de serviço público. Então, em relação à origem estrangeira, nós temos que lembrar que nós podemos estar diante de uma fonte vedada, mesmo que o doador não seja um estrangeiro. Se o recurso for doado por um brasileiro, mas provenha de fonte estrangeira, ele será fonte vedada também. E é muito importante tentar saber do doador se ele, por acaso, não é um permissionário de serviço público, se ele não é um taxista, por exemplo, que é o nosso exemplo mais comum, porque isso será uma fonte vedada. Ele só pode, o recurso de um permissionário de serviço público entrar em campanha eleitoral se o próprio permissionário for candidato para a campanha dele. Senão, não. Em 2018, nós tivemos uma devolução de valores muito elevada de recursos provenientes de permissionários de serviço público, tudo ao final da campanha. Então, ao lado do Caixa 2, receber recursos de fonte vedada é muito grave.
Dizem as normas eleitorais que, se esses recursos forem recebidos, eles têm que ser devolvidos, não podem ser usados. Se não puder devolver, tem que recolher ao Tesouro Nacional. E se não provar que devolveu ao Tesouro Nacional, a Justiça Eleitoral vai encaminhar isso à Advocacia Geral da União para cobrança. Então, vejam como é grave receber esses recursos de fonte vedada. Posso ainda ter reprovação de contas, posso ter uma ação de representação pelo 30A, que é captação ilícita de recursos, posso ter abuso de poder econômico, cuja consequência pode ser a inelegibilidade, ou mesmo a impugnação do mandato eletivo, que retira o mandato conquistado nas urnas. Então, o recebimento de recursos lícitos é fundamental, e nós não estamos diante desse quesito licitude apenas quando falamos de fonte vedada. Estamos também falando de licitude quando falamos da correta identificação dos recursos. Existem inúmeras circunstâncias que vão caracterizar um recurso como de origem não identificada e gerar a impossibilidade de uso e a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional. Descobrir isso no final da eleição é muito ruim, tem uma consequência muito pesada para candidato e partido político, né, Rodrigo? Porque às vezes a gente pensa que o conceito de origem não identificada é aquele leigo, eu não sei de onde veio, mas veja, nós temos todas essas hipóteses aqui. Eu não vou tratar de cada uma neste momento, né? Nós não temos um tempo adequado para discorrer sobre todas elas, mas eu preciso chamar a atenção disso. Nós temos um conceito técnico de recursos de origem não identificada. E nele está, por exemplo, não receber recursos iguais ou superiores a R$ 1.064,10 por transferência eletrônica de conta a conta ou cheque cruzado nominal. Então, veja que isso caracteriza um recurso como origem não identificada. E todas essas hipóteses aqui, que estão na resolução 23.607, os senhores vão encontrar sem nenhuma dificuldade, vão caracterizar a impossibilidade de uso do recurso e necessidade de recolher ao Tesouro Nacional, o que é extremamente grave. E, além disso, eu queria chamar a atenção para o que eu chamo de pontos nevrálgicos do financiamento da campanha eleitoral nesta eleição, da fonte de arrecadação e de alguns gastos também. Nós temos alguns pontos específicos nesta eleição que, além dessas regras que eu acabei de passar a todos, elas são muito críticas. Autofinanciamento, limite de gastos, gastos com advogados e contadores, uso de recursos públicos e gastos eleitorais críticos. O que nós temos em relação a esses pontos que eu gostaria de abordar com os senhores? Em primeiro lugar, o autofinanciamento. Em uma eleição municipal, uma das fontes principais de custeio dessa eleição é justamente o recurso que o próprio candidato tem. Pois bem, nesta eleição, este limite está baixo demais. Ele está vinculado ao limite de gastos, que por sua vez é um limite legal. Então, de tudo que um candidato pode gastar na campanha eleitoral, só 10% disso pode ser recurso dele. E isso vai trazer um conflito muito evidente, e não apenas aparente, com os parâmetros das doações de pessoas físicas, porque essas vão poder doar até 10% de todos os rendimentos brutos que oferiram no ano anterior, que certamente vai ser um valor muito mais alto do que o próprio candidato pode aplicar na sua campanha. E isso cria condições perfeitas, muito entre aspas, né, para o cometimento de irregularidades, para o Caixa 2, e pode gerar a responsabilização, por vezes até criminal, destes candidatos. Então, é preciso ter muito cuidado para conter o financiamento de recursos próprios no limite do autofinanciamento. Em relação ao limite de gasto, que eu considero também nevrálgico, o que nós temos de problema aqui? Nós temos a mera transposição dos mesmos limites que vigoraram na última eleição municipal, apenas atualizados. E os parâmetros destes limites, eles são tecnicamente incorretos. Eles buscaram, por sua vez, das eleições lá de 2012, os valores que foram fixados pelos partidos políticos e geraram os gastos que foram realizados naquelas campanhas. Então, disse a lei que seriam os maiores gastos de 2012, menos 30% daqueles valores, e nós estamos simplesmente atualizando para 2016, para 2020, sem considerarmos absolutamente nenhum parâmetro técnico, sem considerarmos o custo da eleição no local, eventuais peculiaridades regionais que nós tenhamos, dificuldades de acesso aos eleitores, ou mesmo até o eleitorado que nós precisamos atingir naquela eleição. Então, são parâmetros absolutamente reais
e que estão vinculando as eleições que nós estamos aí prestes a enfrentar. Um outro ponto muito crítico que eu acho desta eleição são os gastos com advogados e contadores. Eles foram objeto da reforma eleitoral de uma maneira muito incisiva, e nós perdemos muito de controle social e de transparência desses gastos no financiamento das campanhas eleitorais. Eles não contam mais para nenhum limite de gastos, mas devem ser registrados na prestação de contas, e nós podemos ter inúmeras pessoas interpretando que estes gastos não constam das contas e constarão. Diz a lei agora que não são mais doações estimáveis em dinheiro. Isso significa que quando eu tiver um terceiro pagando essas despesas, elas não estarão nas prestações de contas, o que prejudica bastante a questão da transparência, né? Elas não fazem parte dos limites de gastos de simpatizante, de uma maneira tecnicamente, inclusive, incorreta, assim está lá, e pode ser pagos com qualquer tipo de recurso da campanha eleitoral. Aqui nós não temos um problema especificamente. Mas temos, sim, questões também importantes em relação à aplicação de recursos públicos. Nós temos, nesta eleição, 2 tipos de recursos públicos, o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. E temos uma regra nova nesta eleição, que é a proibição de transferir dentro ou fora do município, já que a eleição é municipal, esses recursos para partidos ou candidatos que não estejam coligados ou não pertençam à mesma coligação. E nós temos que lembrar que esta é a primeira eleição em que nós só temos coligação para a eleição majoritária, para a eleição para prefeito, eleição para vereador não temos mais. Então, o risco de repassar irregularmente esses recursos é muito grande. E se houver este repasse de forma irregular, diz a legislação eleitoral que isso será equiparado a uma aplicação irregular dos recursos, vai gerar a obrigação de recolher ao Tesouro Nacional, vai responsabilizar solidariamente todos e pode também caracterizar desvio de finalidade. Então, ainda que se possa ter acesso a esses recursos, o cuidado no seu manuseio terá que ser imenso, inclusive quanto à aplicação desses recursos nas minorias. Temos a regra já consolidada em norma da aplicação obrigatória para financiar campanhas femininas. No mínimo, 30% desses recursos tem que financiar campanhas femininas. Se eu tiver em um partido político um número maior de candidatas, um percentual maior, aplicarei também um percentual maior. O problema aqui é provar que a aplicação desses recursos não foi apenas formal, que houve aplicação no interesse da campanha feminina de fato, que essas mulheres não estão servindo como contas de passagem para que esses recursos cheguem ao financiamento ilícito de uma campanha masculina. Diz a legislação eleitoral que é possível, sim, custear despesas comuns, mas é necessário, obrigatório, que se prove o interesse feminino, da campanha feminina na aplicação desses recursos. Nós estamos diante ainda de algo que o TSE não se debruçou, então nós não temos regulamentação específica, temos apenas uma decisão em medida cautelar do Supremo Tribunal Federal, dizendo que também há uma obrigatoriedade de aplicação mínima de recursos públicos relativos às candidaturas negras. E aqui, veja, é uma pena, nós precisaríamos da noite inteira, Rodrigo, para entrar nesse aspecto, porque ele é muito interessante, mas como nós temos essa aplicação obrigatória em campanhas femininas, por conta da ADI 5617, a nova regra, caso firme-se no mérito, quando o pleno do Supremo Tribunal Federal julgar, ela obriga que eu faça 2 exames diferentes em relação à aplicação desses recursos. Primeiro, eu preciso considerar a aplicação da ADI 5617. Se eu tenho 30% no mínimo para campanhas femininas, primeiro eu reservo os 30%, depois, dentre as campanhas femininas que ali estão, eu preciso ver a proporcionalidade de candidaturas negras e respeitar dentro desse universo de 30% a proporcionalidade na aplicação. E depois preciso fazer o mesmo raciocínio em relação aos homens candidatos. Então, vejam que nós temos aqui inúmeras questões que podem interferir na aplicação desses critérios e que, a princípio, liminarmente foi afastado, como, por exemplo, o princípio da anualidade, mas que, no julgamento plenário do Supremo Tribunal Federal, pode retirar a aplicação da regra que o TSE havia decidido que aplicava-se apenas para a eleição de 2022. Mas nós estamos diante desse impasse. Por enquanto, professora, está valendo a medida liminar, né? Por enquanto vale, mas ela é provisória. Ela é provisória.
Então, nós, certamente, se não tivermos o julgamento no mérito, né, plenário, dessa norma, é o que prevalecerá, né? Mais do que tenho acompanhado das discussões no Tribunal Superior Eleitoral, essa questão deve ser posta, espera-se que seja julgada no plenário do Supremo antes, o quanto antes, né? Então, nós não temos uma regra definitiva, temos uma regra vigorando e com esse alcance que acabei de colocar. Professora, em relação a... Pois não. Essa questão dos 30% das candidaturas femininas, ela tem um impacto muito forte nas zonas eleitorais, né? Especialmente nas zonas eleitorais do interior, que é o nosso caso aqui, que estamos na zona 32, em Areia Branca, na linda Salinésia da Costa Branca. Foi muito comum nas eleições anteriores aquele complemento das candidaturas femininas tão somente para bater os 30%. A gente teve caso aqui, inclusive, de candidatas que sequer sabiam que eram candidatas, que tinham o dever de prestar contas, né? E essa determinação, esse novo entendimento que os gastos também devem ser proporcionais às candidaturas femininas, no caso dos gastos, os recursos arrecadados de fundos públicos, eu acho que vai começar a compor, né, um entendimento e uma prática nessas candidaturas, até então diferentes das anteriores. Porque eram postas as candidatas e não tinha gasto nenhum. A prestação, quando apresentada, era zerada. E realmente essa mudança veio para ficar, na realidade. E, inclusive, o seu ferimento pode vir a ocasionar, né, o indeferimento da própria nominata, né, a cassação da própria nominata. Exatamente. E assim, Rodrigo, na eleição de 2018, eu que, trabalhando no TRE, pude me deparar com isso, eu vi o crescimento da participação feminina nas bancadas, propriamente, como eleitas, porque nós tivemos investimento nessas candidaturas, como, infelizmente, vi esse procedimento que acabei de ressaltar, que a legislação eleitoral quer conter, quer coibir, que é apenas formalmente o repasse dos recursos e estas mulheres, de fato, financiando candidaturas masculinas. Tivemos uma rejeição de contas bastante emblemática aqui no TRE de Santa Catarina em relação a um desses casos, né? Essa não é a intenção legislativa, e a Justiça Eleitoral ela já tem a experiência da eleição de 2018. Então, realmente, todos vão precisar estar muito atentos a esse fato em 2020. E eu gostaria de abordar muito rapidamente 3 categorias de gastos eleitorais que serão críticos nessa campanha eleitoral, que é o de impulsionamento de conteúdo, o de combustíveis e o de pessoal. Então, impulsionamento de conteúdo, à medida em que esse convívio de internet cresceu e muito, e na pandemia não é diferente, né? Nós temos as práticas de impulsionar propaganda eleitoral na internet, que por vezes obrigam candidatos e partidos políticos a anteciparem pagamento de créditos a empresas específicas, né, como Facebook, por exemplo, foi assim que funcionou em 2018, e é preciso ter atenção, porque a Justiça Eleitoral só vai considerar efetivamente como gasto eleitoral o serviço que for prestado e não o crédito pago antecipadamente. Esta diferença é sobra de campanha. E talvez os candidatos não estejam preparados para executar esses procedimentos de sobras de campanha, de transferência ao partido político ou de recolhimento ao Tesouro Nacional, caso seja Fundo Especial de Financiamento de Campanha, precisa ter atenção. Combustíveis também estão rigidamente regulamentados para esta eleição, serão considerados gastos eleitorais apenas se estiverem abastecendo veículos de carreata em até 10 litros por veículo na carreata, se estiverem abastecendo veículos declarados originariamente na campanha eleitoral, ou ainda geradores de energia. Fora disso, a Justiça Eleitoral não considerará gastos válidos. E quem executar despesas com pessoal terá que ter uma atenção também grande a respeito da identificação minuciosa dessas despesas, porque a Justiça Eleitoral vai exigir, justamente para comprovar a finalidade desse gasto, né? Lembro que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que financia grande parte desses gastos críticos, nesta eleição é de mais de 2 bilhões e quase 35 milhões de reais, e os critérios de distribuição estão inteiramente
ao talante dos diretórios nacionais dos partidos políticos, porque a lei não atribui critérios específicos que pudessem, talvez, distribuir esses recursos de uma forma que se considerasse mais equânime, ou igualitária, ou mais justa, o termo que os senhores considerarem mais adequado. Então, teremos, dependendo do partido político em que o candidato se encontrar, critérios completamente diferentes de acesso a esses recursos tão importantes. O adiamento das eleições levou à prestação de contas de ambos, primeiro e segundo turno, em 15 de dezembro. Pela primeira vez, teremos julgamento de contas dos eleitos depois da diplomação, porque a diplomação vai acontecer até 18 de dezembro, né? Nós teremos o julgamento de contas dos eleitos até 12 de fevereiro e não teremos prazo para julgar contas de não eleitos. Pois não. Ou seja, professor, acabou-se Natal, Ano Novo, o verão das praias de Floripa, até 12 de fevereiro. Para a maior parte das pessoas que trabalham na justiça eleitoral, para candidatos, partidos políticos, seus advogados, assessores, contadores, estaremos todos trabalhando, sem dúvida nenhuma. Mutirão para julgamento dessas contas, né? Mutirão para julgamento dessas contas. Pleno janeiro. Eu acho que essa questão que ressaltei da ausência de critérios legais, eu acho tão importante, e é muito importante que as pessoas se mobilizem em torno de que esses critérios sejam estabelecidos por lei, quem sabe na próxima reforma eleitoral, porque hoje nós temos critérios tão aleatórios e tão diferentes, dependendo do partido político que os aprova, que até a fiscalização pela própria sociedade, não falo da justiça eleitoral, o controle social da aplicação desses recursos que são públicos é muito dificultada, porque nós precisamos conhecer em cada partido político que critérios são esses de aplicação dos recursos. Em um momento em que os recursos são parcos e as necessidades são cada vez maiores e nós nos defrontamos com elas, principalmente agora na pandemia, você deve ter acompanhado como eu acompanhei, as liminares que determinavam que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha fosse aplicado no combate à pandemia, e que eram cassadas, obviamente, no momento seguinte, porque não havia respaldo legal, né? Mas, certamente, elas expressavam também um anseio da sociedade de que esses recursos sejam aplicados da maneira mais correta e mais lícita possível. E o critério de aferição de legalidade hoje é muito frágil. A lei prevê que esses critérios definidos pelos partidos políticos, que são de suma importância, como você colocou, eles devem ser objetivos, né? Devem ser determinados. Eu pergunto, você já tem visto alguma evidência de critérios, desses critérios objetivos, que venham a ser divulgados? Por exemplo, quais os estados, quais os municípios, as candidaturas? Não, até porque, Rodrigo, há um dispositivo legal que diz o seguinte, que os partidos políticos precisam estabelecer nos seus estatutos partidários a forma de aplicação nas campanhas eleitorais e que devem encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral os critérios de aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, e aí nós temos, os critérios têm que ser objetivos. Mas em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nem esse termo está presente na lei. Na lei, eu só tenho a obrigação de que os diretórios nacionais estabeleçam os critérios. E a partir do momento em que estabeleçam esses recursos, diz a mesma lei que esses recursos devem ser entregues aos diretórios nacionais. Em 2018, por exemplo, nós tínhamos critérios que aplicavam recursos praticamente em 3, 4 campanhas eleitorais. Outros que atribuíam a distribuição desses recursos à adesão à política partidária, ao segmento da orientação da liderança partidária em relação a tais projetos de lei, por exemplo. Então, eles eram tão díspares e tão difíceis de ser aferidos que eu creio que é muito difícil nós dizermos que eles cumpriram a função para a qual haviam sido estabelecidos. E é claro que aqui eu não ignoro que o partido político, ele tem sim a prerrogativa de aplicar os recursos nas campanhas eleitorais segundo a sua estratégia de acesso ao poder. É claro que isso é evidente, mas eu creio que nós precisaríamos ter garantias mínimas de equidade na distribuição ou mesmo de acesso a todos de uma mesma forma, porque da forma que estamos trabalhando com esses critérios, nós temos praticamente uma garantia de status quo, uma dificuldade muito grande
de surgimento e consolidação de novas lideranças políticas, porque elas terão dificuldades homéricas no financiamento das suas campanhas eleitorais. O meu colega aqui de cartório, né, também Rodrigo Jorge, ele fez um artigo no mestrado que ele está fazendo aqui também, e um artigo fantástico. Ele fez uma análise, né, dos recursos arrecadados nas últimas eleições de 2018. E a gente debatendo e conversando, tem casos totalmente díspares, né? Candidatos no Amapá que receberam milhões do fundo partidário em detrimento de candidatos em outros estados bem mais expressivos que não receberam nada, né? Então, quais são esses critérios que foram aplicados de distribuição, né? E vale dizer, vale repisar, de recursos públicos. De recursos públicos. Mas aí, talvez o próprio estabelecimento do limite de gastos na última eleição, Rodrigo, já te levasse a uma consequência, a uma conclusão muito similar. Você deve lembrar que os limites eram nominais, né? E para deputado estadual, por exemplo, o limite era de R$1 milhão. No Oiapoque ou no Chuí. Precisando você de barco, helicóptero e avião, ou podendo fazer a sua campanha inteiramente a pé, para um eleitorado de milhões de pessoas ou para um eleitorado minúsculo. Então, por aí você já pode concluir que esses parâmetros legais, quando eles envolvem a atribuição numérica de limites, sejam de gastos, sejam de critérios para distribuição de recursos públicos, eles, infelizmente, estão sendo estabelecidos de uma maneira muito pouco técnica. Muito pouco técnica. E eu creio que, neste momento, o que nós precisávamos era de uma tecnicidade maior, que ao menos tentasse reduzir essas desigualdades que são tão evidentes na participação política. São tão evidentes pela falta de oportunidades, pela falta de acesso ao eleitorado, por todas as razões que você, como chefe de cartório, né, você trabalha em cartório eleitoral, certamente identifica muito melhor do que eu. Professora, tem uma pergunta aqui do Sebastião César. Um forte abraço para o doutor Gilson Nunes, a doutora Érica, já falei, para os colegas Cleano, grande Cleano, Sandra, né, Tassiane, eu acho que Tassiane foi minha aluna, ela pode confirmar aí, de contabilidade, o ex-aluno Ivo. O Sebastião César, professora, perguntou assim: se o partido não tiver candidatos a vereador, prefeito ou vice, e receber fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, ele pode gastar esses recursos com os partidos da majoritária que ele está coligado? Pergunta muito interessante. Na verdade, os critérios que estão vigorando são os do pertencimento, do interesse jurídico na eleição. Então, quem não pode gastar absolutamente nada é o partido político que está fora da eleição. O que nós entendemos por fora da eleição? Ele não lança candidato próprio ou não está coligado, porque a coligação branca, juridicamente, ela não existe, né? Aquele apoio informal, ele não legitima o uso de recursos financeiros, muito menos públicos. O exemplo que o colega deu, o Sebastião, existe coligação na majoritária. Então, se existe coligação na majoritária, este partido político está autorizado, sim, a aplicar recursos na campanha eleitoral majoritária. Ele não vai estar autorizado a aplicar recursos em campanhas proporcionais que ele não integra, né? Ele não tem candidatos próprios, então ele não está participando daquela eleição. Isso vai ser considerado, caso ele transfira recursos nessa condição, aplicação irregular dos recursos, desvio de finalidade, ele precisará depois recolher ao Tesouro Nacional. Ótimo. Um abraço também para a doutora Mônica, para a doutora Elka. Professora, voltemos a um assunto, a um ponto nefrálgico, um assunto polêmico, que é a doação ou arrecadação de gastos, arrecadação de recursos com os gastos referentes à assessoria de contadores e advogados, assessoria advocatícia e contábil. Há ainda profundas divergências de entendimento, principalmente quando esse gasto ele é pago por terceiros, né, por pessoas físicas, em que a resolução vem dizer que não serão considerados gastos com serviços de doação, né,
doação estimável em dinheiro. E também, por consequente, não vai entrar na prestação de contas. Como é que fica esse controle? É possível uma prestação de contas em que não conste esses gastos, e aí a gente, enquanto analistas, deduza que houve o pagamento por pessoa física, né? Como é que ficaria isso? Deduzir não poderemos jamais. Como pessoas trabalhando em um processo judicial precisa ser instruído, nós não vamos deduzir absolutamente nada. Certamente teremos que diligenciar o candidato para que ele informe como aquele gasto que consta na sua prestação de contas foi pago. O problema é que o controle não haverá. Por que ele não haverá? Porque a própria lei eleitoral excluiu esse controle. Quando ela diz que se uma pessoa física pagar esses serviços, eu não estou diante de uma doação estimável em dinheiro, eu não estou diante de conceito jurídico nenhum, o que é extremamente negativo. Então, não estou diante de um gasto eleitoral, porque se um terceiro fez, não foi o candidato ou o partido político, né? Então eu não tenho como verificar a ocorrência desse gasto, e se não estou diante de uma doação estimável em dinheiro, estou diante, eu vou usar um termo um pouco forte aqui, mas é o que me ocorre aqui, e talvez seja o que didaticamente melhor ilustre essa situação, eu estaria diante de um caixa 2 lícito. Porque em qualquer outra circunstância, em 2018, se nós nos deparássemos com o pagamento de um gasto com advogado e contador, ou de qualquer outra natureza, por uma pessoa física não declarado na campanha eleitoral, feito de maneira irregular, eu estaria diante do caixa 2. Só que agora eu tenho uma exclusão de ilicitude relativa a essas duas categorias de gastos, que são os gastos com advogado e contador. Então, eu certamente terei advogados e contadores nos processos de prestação de contas e nem sempre terei os seus gastos correspondentes. Como alguém trabalhando na justiça eleitoral e instruindo o processo judicial, eu preciso diligenciar para saber a fonte. Mas se o candidato lhe disser que este gasto foi pago pela pessoa física A, B ou C, não poderemos exigir que esse gasto conste da prestação de contas, porque a lei determina a sua exclusão. Infelizmente. Vai ser um tema que vai ter muitos debates ainda, e eu acredito que os entendimentos vão ser firmados. Essa é a primeira eleição, né? Sim. Porque esses gastos com assessoria, advocatícia e contábil, eles são considerados gastos eleitorais, podem ser pagos com recursos dos fundos públicos de campanha e fundo partidário, mas não entram no limite. Sim. E, para sintetizar, né? E podem ser pagos por pessoas físicas, não se contabilizando como doação estimável, ou seja, ficando por fora. E a gente, quando assume o papel de analista, e eu acho que nós falamos a mesma língua, porque entendemos de contabilidade e de direito, né? Alguns colegas não, ficam só no ramo jurídico ou contábil, enfim. O parecer a ser emitido na seara técnica é um parecer técnico formal, sem juízo de valor. Quando a gente entende que, porventura, alguma pessoa física enfrentou e pagou aquela despesa e diligencia, eu já fico com receio de extrapolar essa valoração técnica, porque eu estou fazendo uma valoração jurídica, quiçá sociológica, enfim. Porque é preciso que a gente entenda o valor teleológico da norma, né? A assessoria advocatícia e contábil estão relacionadas à defesa. Isso foi o fundamento, né? E a defesa, a evidência do contraditório não pode ser restrita a limites colocados. Então, acredito que vai ter muito pano para manga ainda. O problema, Rodrigo, é que, como analistas, nós estamos funcionando quase que como peritos. Então, a nossa obrigação é verificar se os dispositivos da norma encontram-se cumpridos. E se eu tiver uma figura de um advogado e um contador num processo de prestação de contas e não tiver o gasto declarado, eu preciso indagar. Por quê? Porque eu posso estar diante de um gasto contratado pelo prestador de contas não declarado. Então, eu tenho agora, na lei eleitoral, 2 regimes diferentes. Eu tenho o gasto que é contratado pelo prestador de contas e que não está sujeito ao limite de gastos, mas precisa estar na prestação de contas, e tenho, eventualmente, o gasto por terceiro que não tem obrigação de estar na prestação de contas, não vai estar.
e eu preciso identificar essa circunstância. Então, aqui eu não tenho um juízo de valor, eu não tenho um juízo de mérito. Eu tenho uma aferição técnica da ocorrência da hipótese A ou B da norma, que será essencial. Você não poderá emitir um parecer sem verificar essa circunstância. Eu acredito que com relação às interpretações, a gente vai ter até assim, uma diversidade muito grande, até por se tratar de uma eleição municipal. Um outro ponto bastante importante, professora, eu acho que o Sebastião César continuou com a pergunta, ele questiona, e no caso não existe limite de gastos para o partido? Não existe. O partido político ele tem uma finalidade legal já de aplicação de recursos nas campanhas eleitorais. O limite de gasto é apenas para o candidato. Excelente colocação. Voltando ainda naqueles pontos nefrálgicos, Denise, com relação ao autofinanciamento, né, os recursos próprios. A gente teve aquele efeito Dória, né, em que ele praticamente doou com recursos próprios os milhões arrecadados para a sua campanha. E eu acho que a definição dessa nova limitação dos 10% vai ao encontro, de uma certa forma, de coibir esse abuso de poder econômico próprio, né, e provocar uma certa isonomia. O que é que você acha? Pois é. O que eu vou lhe dizer? Na verdade, eu não vejo abuso de poder econômico aí. Porque, na medida em que nós temos um limite de gastos estabelecido para todos, a possibilidade que alguém tem de custear a sua própria campanha não vai afetar de uma maneira gravosa em relação ao abuso de poder econômico, porque a pessoa que está concorrendo com ela tem a mesma possibilidade de aplicar recursos naquele valor, embora talvez não disponha dos recursos sendo seus. Mas, se nós estivermos falando dos critérios jurídicos, ela pode angariar esses recursos de diversas formas, seja do partido político, os recursos próprios do partido político, seja os fundos públicos, seja as doações de pessoas físicas e os dela próprios. Nós chegamos a essa infeliz fixação de um limite tão restrito de autofinanciamento, na minha opinião, porque ele foi fixado ao apagar das luzes da reforma eleitoral. Então, não houve uma elaboração pormenorizada, mais criteriosa, mais técnica da limitação do autofinanciamento. Eu acompanhei essa discussão durante os anos que seguiram a eleição de 2018 e de tudo que eu acompanhei no Congresso Nacional, a intenção mais rigorosa era a de limitar o autofinanciamento ao limite das doações de pessoas físicas e jamais ao limite de 10% do próprio limite de gastos. Eu creio que a mão aqui pesou demais e arrisco a dizer que muito provavelmente esse critério não será o mesmo aplicado nas eleições de 2022, ele será revisto, porque se você imaginar na prática que nós temos municípios no Brasil muito pequenos, um percentual muito alto, com menos de 20 mil eleitores, em que as candidaturas a vereador, lá em 2016, o limite de gastos era R$10 mil, e atualizados para 2020 serão muito pouco a mais do que isso, é praticamente inconcebível imaginar que o candidato a vereador possa gastar apenas R$1.000. Né? Então, ele é um limite absolutamente inexequível, não deve permanecer da forma como está, embora a motivação, e aí eu concordo com você, seja essa, a de conter os apolíticos, né? A conter os outsiders nas campanhas eleitorais, coisa que também, na minha compreensão, não se faz exatamente por essa forma. Professora, a gente já está chegando no fim, né? Passou muito rápido, nunca vi. Muito rápido. Mas temos aqui uma pergunta ainda, Oliveira, Advocacia. Ele pergunta, e os gastos com pré-campanha, como um impulsionamento? O que fazer? Quantas horas você tem? Como é o nome dele, Oliveira? Oliveira Advocacia. Oliveira, então já me deixe aproveitar e fazer um convite. A nossa OAB aqui de Santa Catarina, daqui a 2 dias, vai promover um debate sobre contas, em que eu vou participar com a querida Ana Márcia Mello para discutir só pré-campanha. Nós já fizemos isso em outro evento aí no norte do país também, porque a questão é muito complexa. Gastos com pré-campanha, nós enfrentamos o seguinte: todo o disciplinamento legal
ele não contempla o gasto com pré-campanha. E nós temos duas decisões pontuais do Tribunal Superior Eleitoral que, de alguma maneira, examinando propaganda eleitoral irregular, entraram na seara dos gastos de pré-campanha e tentaram estabelecer alguns contornos. Mas eu sempre lembro que esse mesmo Tribunal Superior Eleitoral que decidiu dessas duas formas, em duas ocasiões diferentes, uma decisão do ministro Fux e outra do ministro Barroso, mais recente, né, sobre impulsionamento, esse mesmo TSE é o que aprovou a resolução que está vigorando agora para o financiamento das campanhas eleitorais e não prevê pré-campanha. Então, gastos com pré-campanha, se alguém quiser fazer, e agora nós já nem quase podemos falar mais de pré-campanha, né, porque estamos entrando na campanha propriamente dita, faça nos estritos limites daquelas normas, sabendo que corre o risco de responder eventualmente por abuso de poder econômico. Então, o risco é imenso, porque os pré-requisitos normativos e legais para arrecadar e gastar recursos são aqueles que nós vimos. Tem que ter solicitação do registro de candidatura, tem que ter CNPJ, tem que abrir conta bancária específica de campanha eleitoral. E nada disso existe na pré-campanha. Muito bem colocado, professora, muito bem explanado. A gente vai, de fato, agora encaminhando para o final. Eu só tenho uma última pergunta de caráter bem prática, porque ela me é feita também todos os dias. Amanhã é o último dia para a convenção, né? Convenção dos partidos. E aí se inicia até o dia 26 o prazo para registro de candidatura. Isso. O candidato, o partido, fez o registro de candidatura e dia 27 inicia-se a campanha eleitoral. O candidato ele já pode iniciar a campanha eleitoral, mesmo a conta ainda não tendo sendo aberta, ele não tendo recebido o CNPJ, ele já pode ir para a rua, ou seja, sem esses requisitos, sem a capacidade de arrecadar recursos. Como é que fica a aplicação, a efetivação da campanha eleitoral já no dia seguinte ao prazo final? Veja, a propaganda eleitoral tem toda uma regulamentação específica e ela também não está permitida ainda, né? O que nós temos de confusão aqui é eventualmente um ato de pré-campanha. A arrecadação de recursos, com certeza, se os requisitos não estiverem cumpridos, não pode ser feita. Gastos podem ser contratados e formalizados desde que digam respeito à instalação física da campanha propriamente dita. Aluguel de comitês, né? Aluguel de um imóvel para sediar um comitê de campanha, preparação de páginas de internet, telefone, luz, água, tudo isso pode ser feito, mas ainda assim diz a norma que não pode ser pago. Então, muito cuidado em não infringir nenhuma regra também de propaganda eleitoral, porque essas restrições ainda vão se aplicar por um tempo. Ou seja, se o partido ou candidato quiser iniciar de pronto a sua campanha, que agilize o registro de candidatura antes do prazo final, é isso que eu sempre passo para os colegas. Com segurança, sim. Se não quiser correr nenhum tipo de risco, é isso que precisa fazer. Isso. Professora, então eu já repasso de imediato para as alegações finais, as últimas palavras, não sem antes agradecer, agradecer em nome não só do TRE, mas de todos os ouvintes aqui do Estado do Rio Grande do Norte por essa presença e por esses esclarecimentos tão preciosos nesse período. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar com todos. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto, ainda mais para pessoas tão queridas, em um estado que gosto tanto, né? Agradeço imensamente o convite, fico sempre à disposição quando quiserem conversar sobre o assunto, podem me chamar. Não me chamem para discutir registro de candidatura, porque não vai ser uma discussão feliz, não é a minha área. Quando se tratar de financiamento de campanha e prestação de contas, seja eleitoral ou partidária, contem comigo sempre. Gostaria de, por último, convidá-los, se tiverem interesse, em me acompanhar nos meus canais profissionais, aí nas redes sociais, e também apresentar a todos aí minha obra já na 10ª edição, Financiamento de Campanhas Eleitorais. Fiquem à vontade também, espero que ela seja um subsídio às atividades de quem tiver interesse. No mais, muitíssimo grata, Rodrigo, muito obrigada, um grande abraço a você, outro aos queridos Solon e doutora Érica. Um forte abraço, professora, e esperamos nos ver em breve. Sim, muito obrigado. E encerramos agradecendo, né, a doutora Érica, ao colega Solon pelo convite,
eu acho que esse programa de tardes eleitorais está sendo fundamental, né, para a divulgação e para a própria publicização do conhecimento numa época tão necessária. Um final de tarde, boa noite a todos e sigamos em frente no processo eleitoral.